Três adolescentes queixam-se de terem sido agredidos por agentes da Polícia da República de Moçambique. Regulador do setor das comunicações alerta que vai bloquear cartões não registados a operadoras de telefonia móvel. Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 181 ficaram feridas em consequência de confrontos com milícias do Conselho Militar no Sudão. Muito boa noite e este é o jornal. Um cidadão foi alvejado mortalmente pela polícia no distrito de Sussundenga, em Manica. A PRM diz que trata-se de um criminoso que morreu quando tentava fugir e agredir com recurso a uma katana a um membro da corporação. As marcas de sangue no chão denunciam a brutalidade na atuação deste agente da PRM, uma ação que culminou com o termo da vida do indivíduo, que em vida respondia pelo nome de Jaime, após ter sido alvejado no abdômen. Bicha Zianai diz ter presenciado a rápida confusão que culminou com a morte de Jaime. Catonou polícia com katana, e o katana e o alavanca que ele trazia foi recolhido tudo isso ontem, foi para lá. Sim. E ele morreu aqui mesmo no local? Não morou aqui no local. Ele aqui saiu, posso dizer que saiu aqui na vida latente. A polícia diz que tudo aconteceu após a corporação tomar conhecimento que o finado perturbava a ordem de segurança no bairro Nyamizara. Chegado no local, o mesmo violentou com katana a este agente no pescoço. E não tendo alternativa, decidiu usar o seu instrumento de trabalho para se defender do suposto malfeitor. A polícia agiu usando a proporcionalidade da força, portanto não foi possível evitar o pior. Infelizmente não era a vontade da polícia alvejar mortalmente, queríamos que este cidadão fosse responsabilizado pelos seus atos. Este é o segundo caso de baleamento a malfeitores protagonizado pela polícia. O primeiro caso deu-se em Mussurize na última sexta-feira. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. 3 adolescentes foram supostamente agredidos fisicamente por agentes da PRM por suspeita de roubo de um cão. O facto deu-se na passada sexta-feira na cidade da Matola. Mindo, Jess e Gito são nomes fictícios destes 3 adolescentes amigos de 13 anos de idade, respectivamente, que alegadamente sofreram agressão física perpetrada pela polícia nesta esquadra do bairro de Infulene, autarquia da Matola. A agressão visava aparentemente buscar a confissão dos suspeitos do roubo de cão. O caso deu-se no último fim de semana. As marcas da agressão são bem visíveis em cada um destes 3 amigos. Perguntaram onde está o cachorro. Nós dissemos não conhecemos nenhum cachorro e nós nem vimos nenhum cachorro. Não conhecemos o cachorro. Ele me bateu, depois ele disse que eu tinha que aceitar que levei o cachorro. Se eu não aceitasse, ele ia voltar a me bater. Começaram a me bater, logo eu não conseguia sentar. Eu já fiz 3 vezes xixi de sangue. Bateram-te com o quê? Com chamboco. Eram quantos polícias? Eram 2. Começamos a puxar a orelha, da chapada para não falar. Nós dissemos, não levamos o cão. Depois vamos na esquadra. Fomos na esquadra, chegamos lá, começou a bater. Primeiro nos bateram 2 chambocos. Depois não tem outras pessoas. Nós dissemos, não. Depois vamos a mostrar outra pessoa. Não vamos a mostrar qualquer pessoa, porque eles estão andando a ameaçar. Nestas guias passadas pela mesma esquadra onde sofreram a agressão para que os menores tivessem atendimento médico, está assinalado que foram vítimas de agressão. Atendidos no Hospital Geral José Macamo, foram depois referidos para a medicina legal, onde devem apresentar-se no próximo dia 4 para seguimento. Os donos do cachorro desaparecido dizem não ter nada a declarar. Os familiares das vítimas questionam a atuação da polícia. A polícia é que sabe investigar melhor. Infelizmente lá não foram investigar, foram torturados e ser coagidos para aceitar que eles roubaram o cão. Tem 13 anos, o menino não podia levar 2 chambocos e pisaram na cabeça com bota e aqui no colo com bota.
Junto ao comando provincial da PRM em Maputo, não conseguimos ter alguma reação à volta deste caso, porque a corporação diz que está ainda a inteirar-se do assunto e promete para breve algum esclarecimento. Bartolomeu Langa, Amandio Borges, STV. O Presidente da República, Filipe Nunes, inicia amanhã uma visita de Estado de 4 dias a Portugal. A visita surge a convite do seu homólogo português e do lado moçambicano vai servir para relançar a diplomacia econômica. E foi em grande cerimonial, presenciado por altas individualidades do Estado e do Governo, que Filipe Nunes despediu-se do país para a visita a Portugal. O chefe de Estado vai a convite do seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, e leva consigo uma agenda voltada para a diplomacia econômica. Nós temos excelentes relações com Portugal, mas nós queríamos agora dinamizar a parte da diplomacia econômica, sobretudo com o setor privado, moçambicano e português, e temos uma grande delegação empresarial que está acompanhando a Sua Excelência o Presidente da República. Então a agenda é uma agenda econômica. Durante a presença em Portugal, Filipe Nunes vai manter encontros com Marcelo Rebelo de Sousa, com o Primeiro-Ministro António Costa, e participar da 4ª Cimeira Bilateral Moçambique-Portugal. O regulador do setor das comunicações em Moçambique informou às operadoras de telefonia móvel que vai bloquear cartões não registados e ou com registro irregular. Em 3 cartas enviadas pela Autoridade das Comunicações de Moçambique, a Vodacom, TMCell e Movitel, o regulador acusa os operadores de telefonia móvel de terem violado o regulamento de registro e ativação de módulos de identificação do subscritor de cartões SIM, aprovado pelo Decreto nº 18/2015, de 28 de agosto. Nos ofícios, o regulador emitiu 5 avisos às operadoras, mediante as queixas de clientes e das forças de defesa e segurança, de que existem no mercado cartões SIM não registrados e ou com registro irregular. Bloquear todos os números não registrados e com registros irregulares no prazo de 10 dias, a contar da data da recepção desta carta, pelo fato de incorrer na violação das alíneas A e B do artigo 6 do regulamento acima citado. Garantir o cumprimento do número 1 do artigo 11, que estipula que os operadores e prestadores de serviços públicos de telecomunicações, bem como agentes ou distribuidores de venda, estão autorizados a comercializar cartões SIM. Recolher todos os cartões SIM que se encontram fora dos estabelecimentos oficiais das operadoras, agentes e distribuidores, pelo fato de não se encontrar nas condições previstas no número 2 do regulamento. Bloquear todos os números que violam o preconizado número 3 do artigo 10 do diploma acima citado. Informar os subscritores para regularizarem suas situações. Em entrevista à STV, o porta-voz do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique disse que o regulador só está a fazer cumprir a lei. Não devemos ter, de modo algum, cartões que violem o espírito deste decreto. Quer dizer, nós garantimos a segurança do cidadão e, assim fazendo, temos que criar condições objetivas. As operadoras têm 10 dias para cumprir as recomendações do regulador do setor de comunicações. Em reação ao aviso do regulador, a TMCL e Movitel afirmam que já iniciaram com a desativação dos cartões não registados. A STV não conseguiu colher a reação da Vodacom. O documento deu entrada no dia 28 de junho e imediatamente procedemos com a suspensão dos números que se encontravam em situação irregular. Nós atualmente estamos perante uma situação em que alguns malfeitores estão fazendo uso dessa situação para exercer algumas atividades não apropriadas com recurso aos cartões das operadoras e não queremos fazer parte dessa rede, com certeza. Tivemos, sim, no âmbito de resposta à emergência no ciclone Idai, portanto nós tivemos 20 mil cartões SIM que foram, portanto, distribuídos. E porque a situação era de emergência, o registro foi feito a posterior e isso foi com a devida autorização da autoridade reguladora. Portanto, todos os números que foram entregues aos subscritores, antes mesmo de serem, portanto, ser feita a devida, portanto, ativação.
Os comitês distritais do Partido Frelimo em Sofala estão reunidos desde hoje em sessões extraordinárias para a eleição dos candidatos a membros da Assembleia Provincial de Sofala, um processo que irá culminar com a indicação do cabeça de lista. O processo de eleição interna de candidatos a membros da Assembleia Provincial de Sofala deverá terminar nesta quarta-feira e a Frelimo ficará apenas à espera do momento em que a Comissão Provincial de Eleições solicitar a documentação dos apurados e depois os camaradas passarão à fase de mobilização do eleitorado. Para garantir a vitória da Frelimo e a vitória do nosso candidato Filipe Jacinto Nunes nessas eleições de 15 de outubro. A Frelimo não tem sido feliz nas eleições gerais na província de Sofala e está confiante que em outubro próximo a vitória irá sorrir para ela. Nós estamos esperançados em conquistar maior número de assentos na Assembleia Provincial e por esta via elegermos o nosso camarada que é cabeça de lista para as eleições, para governar a província de Sofala. A apresentação pública do cabeça de lista da Frelimo está dependente do término do processo de eleição dos candidatos a membros da Assembleia Provincial de Sofala. Depois desse processo todo, nós já teremos condições de mostrar ao público quem são os nossos cabeças de lista aqui ao nível da província. Eu penso que muito brevemente os jornalistas, a comunidade no geral, os eleitores e a população vão ter conhecimento de quem será. O primeiro secretário da Frelimo apelou aos seus camaradas para não se envolverem neste processo com espírito triunfalista para evitar clivagens. Na Frelimo, o processo não termina apenas em concorrer a membro da Assembleia Provincial. Tem outras tarefas que o membro da Frelimo pode desempenhar. Pouco mais de 20 mil habitantes de Chilembene e Chokwe, na província de Gaza, vão num futuro breve beneficiar de mais água potável graças ao programa Água para a Vida, que está a construir um sistema de captação e tratamento. Chilembene, ou seja, terra de Machel, carinhosamente tratada pela população, uma região atravessada pelo rio Limpopo, mas que nunca conheceu uma infraestrutura resiliente no que concerne ao abastecimento de água potável. Os moradores contam que muitos foram os projetos para melhorar a quantidade e a qualidade de água que redundaram num fracasso. Foi daí que, no âmbito do programa Água para a Vida, lançou esta ambiciosa obra de construção do sistema de captação e tratamento de água retirada do rio Limpopo, que não somente irá aumentar a capacidade de tratamento dos atuais 800 metros cúbicos para 4.000 metros, com uma projeção para beneficiar pouco mais de 20 mil habitantes da aldeia de Chilembene e Okwe. Esta ampliação vem resolver dois assuntos. Primeiro, a demanda. E outra é trazer resiliência ao nosso sistema, as nossas fontes de captação que estão lá no rio, e este projeto vem também para resolver os problemas das nossas captações e conseguirmos também que nosso serviço seja fiável. Um projeto que é visto para os moradores como sendo o culminar de um sofrimento que data há anos. Aquelas grandes cheias de 2000, também 2013, assolaram essa região do Choco. Daí que tivemos problemas em que as pessoas tinham muitas pandemias de diarreias, mais outras enfermidades que nos atacavam aqui. Sentimos muito aliviados porque, de fato, o projeto está dando certo para aquilo que pode ser a vida da nossa comunidade em Chilembene. Aqui em Chilembene não tem água, Okwe não tem água. Para uns ainda paira a dúvida devido aos projetos anteriores que foram um total fracasso. Não posso confirmar sem ver o próprio líquido a ser a beneficiar a toda a comunidade. Só irá acreditar justamente depois de ver a água jorrar na sua torneira? Em todas as torneiras da comunidade, não na minha só. O programa, lançado em 2018, inclui a construção de represas escavadas, a abertura de furos e ainda a reabilitação e ampliação de vários sistemas de abastecimento de água em estado obsoleto, cujo prazo é de 6 meses. Um ensaio realizado pelo Instituto de Investigação Agrária de Moçambique revela que, se Moçambique usar sementes de milho geneticamente modificado, vai produzir até 50% acima do que produz atualmente.
Seca no sul e pragas em todo o país. Estes são os maiores e piores inimigos da produção de milho em Moçambique. Mas tudo isto pode mudar se Moçambique começar a usar sementes de milho geneticamente modificado, preparado para resistir a pragas e seca. Temos cerca de diferença de 50%. Estamos a dizer que o rendimento aumentou 2 vezes em relação ao milho normal. Isso para a questão de insecto. Para a questão de seca, temos aproximadamente uma diferença de cerca de 10 a 12%. São resultados de um ensaio feito durante 2 anos na província de Gaza, mas a perspectiva é que nos próximos tempos a semente do milho geneticamente modificado seja para absolutamente todos os produtores. Porque até então não existe nenhuma evidência científica sobre o trabalho que nós fizemos até então, ou que tenha acontecido algo que podemos dizer que tem um risco sobre humanos ou animais ou o ambiente. E esta segunda-feira, o Ministério da Ciência e Tecnologia realizou um seminário para a divulgação dos resultados do ensaio. Um evento que vai durar 2 dias e cuja abertura foi feita pelo secretário permanente do Ministério, Celso Laís. A construção de uma morgue no bairro de Ulene A, numa mesquita local, está a criar desagrado aos residentes do quarteirão 14 que pedem a retirada imediata da infraestrutura. A morgue foi construída junto a uma mesquita localizada no bairro Ulene A, nos princípios deste ano. Os moradores locais protestam contra a instalação da morgue, alegando que a mesma foi construída numa zona habitacional, o que contraria a postura municipal. Quando vieram aqui, a intenção dele era de fazer uma mesquita. Nós não estávamos contra, porque isso aí é normal. Em qualquer sítio pode ter mesquita. Mas depois disso, fizeram morgue. Então, nós aqui na zona estamos contra, porque essa rua aqui é uma rua muito movimentada, tem crianças. Não sabemos o que pode acontecer ao andar do tempo. Só ouvir a falar de que querem Antônio tirar Chibinzi vive no bairro Ulene A há mais de 50 anos e conhece muito bem a história do local, onde hoje foi construída a morgue. Nós não reclamamos porque é a herança do pai dele. Agora, o que acontece é porque ele está a fazer fez uma morgue ali. A preocupação já foi apresentada ao Círculo do Bairro há mais de um mês, mas os contestatários dizem que ainda não tiveram nenhuma resposta. Bom, nós tivemos conhecimento dessa infraestrutura instalada aqui no nosso quarteirão. Sim, soubemos muito tarde. Primeiro, foi o fato de não terem nos dito, de não terem nos reunido, dar a conhecer de que está a se instalar uma infraestrutura, neste caso que é a morgue. Então nós ficamos mesmo no espanto quando tivemos conhecimento. A STV tentou falar com os representantes da mesquita onde está instalada a morgue, mas os mesmos se recusaram a abordar o assunto. Entretanto, a STV sabe que a construção da morgue será discutida esta quarta-feira, no encontro entre os moradores de Ulene A e a vereação do Distrito Municipal Camavota. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e vamos a esta altura olhar o mundo. O encontro histórico entre Donald Trump e Kim Jong-un é assunto de destaque no espaço de análise Global Portas, que passa mais logo na STV depois do Jornal da Noite. Acompanhe parte da análise de Paulo Portas. Costuma dizer-se que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu aqui acho que sim e não. É de facto a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos pisa a Coreia do Norte, enquanto Coreia do Norte, mas vamos lá ver, Donald Trump, a seu favor, pode dizer-se que ele afastou, pelo menos no tempo,
à ameaça da Coreia do Norte. Contra ele, pode também dizer-se, que ele acabou por banalizar a Coreia do Norte, sem a Coreia do Norte fazer algum esforço que se veja na desnuclearização. E, por fim, tudo isto acontece com uma imagem espetacular, mas a substância é que o programa nuclear da Coreia do Norte não se agravou, mas também, em termos essenciais, não retrocedeu. E a análise deste lado com o comentador e académico Hilário Chacate. Muito boa noite, bem-vindo aqui ao espaço. Vamos também olhar para este ponto. Hilário, concorda com esta visão de que a visita de Donald Trump visa arrefecer os ânimos da Coreia do Norte face ao claro teste da sua musculatura de armas nucleares para os Estados Unidos da América, ou nem por isso? Muito boa noite aos telespectadores, boa noite a si, ao Gerzild, muito obrigado pelo convite. Sem sombra de dúvidas, é preciso olhar para este acontecimento, que foi uma grande surpresa para o mundo, num grande contexto em que no ano passado, em junho, tivemos um grande acontecimento também histórico, em que o Donald Trump e o Kim Jong-un encontram-se em Singapura, e há declaração de interesses e compromissos pelas partes, em que o Kim compromete-se a começar com o processo, portanto, de desnuclearização. O grande debate é que não se dizia, em termos de cronograma, de quando é que isso ia acontecer. E, por outro lado, percebemos que o Kim Jong-un está numa situação de muita pressão, em que o seu país está sob sanções econômicas, quer por parte do Ocidente, quer por parte das Nações Unidas. Isso está a criar problemas econômicos extremamente duros dentro do país. Então, é neste contexto, mas o contexto mais interessante é a Hanoi, não é? Em fevereiro, em que havia muita expectativa por parte da opinião pública internacional de que poderia se sair de lá com alguma substância em termos de um acordo, e que as partes chegaram lá, simplesmente não encontraram um consenso, e o encontro terminou uma hora antes, inclusive, daquilo que se previa. As delegações acabaram não tendo nenhum encontro em termos daquilo que era o almoço que tinha sido programado. Isso deixa uma mensagem de que o encontro foi um pouco tenso. Então, eu concordo que os Estados Unidos da América, de certa forma, percebeu, ainda algumas semanas ou meses, a Coreia do Norte fez alguns ensaios, mais uma vez, depois de algum tempo de calmia, voltou a fazer alguns ensaios. Isso, de certa forma, acaba criando, digamos, uma grande preocupação naquilo que são os interesses dos Estados Unidos da América, não só dentro da própria América, mas também a nível daquilo que são os seus interesses estratégicos a nível desta região, que estão os grandes aliados dos Estados Unidos da América. Refiro-me ao Japão, refiro-me à própria Coreia do Norte. Então, não há sombra de dúvidas que este acontecimento histórico revela que um presidente que é tido como um presidente do mundo a deslocar-se para a Coreia do Norte, isso de certa forma transmite um poder para a Coreia do Norte e para Kim Jong-un, que, se lembrares, o presidente norte-americano começou marginalizando-lhe com discurso, fazendo ameaça que num dia para o outro poderia acabar com a Coreia do Norte. Hoje está a ir no território dele, conversar com ele, apertar-lhe a mão. Isso significa que é um reconhecimento, de certa forma, que o Kim está conseguindo. Donald Trump chega ao poder com uma visão, digamos, radical sobre a política externa dos Estados Unidos da América. Sente que esta poderá ser alguma bandeira para a campanha que se avizinha? Sem sombra de dúvidas, Donald Trump neste momento vai às eleições em 2020, que é o próximo ano, e há aqui, digamos, Donald Trump, quando chega ao poder, não reunia muito consenso. Sim. E mesmo em termos daquilo que foi a sua abordagem de política externa, aquilo que foi as suas políticas mesmo a nível doméstico, a ideia de construção de um muro, que era uma perspectiva de política externa de um muro que separava os Estados Unidos da América com o México, a sua política ou a sua visão sobre os imigrantes, e a sua política sobre os Estados muçulmanos, que inclusive acabou assinando um decreto que proibia visto para alguns muçulmanos entrar no país. Então ele entrou, portanto, a retirada dos Estados Unidos da América para grandes, digamos, plataformas internacionais, como é o caso da plataforma sobre as mudanças climáticas. Isto tudo fez com que Donald Trump tornasse numa figura muito polêmica dentro dos Estados Unidos da América. E neste momento estamos à véspera das eleições. É preciso fazer alguma coisa
para conseguir atrair a opinião pública dos desavindos dentro dos Estados Unidos da América. É preciso fazer alguma coisa para mostrar que ele tem alguma visão sobre a política externa dos Estados Unidos da América e está a conseguir trazer um grande e velho, portanto, contendor e inimigo dos Estados Unidos da América à mesa de negociações. Isso, de certa forma, Trump vai levar como uma grande cartada e como uma grande bandeira para as eleições de 2020. Hilário Chacato, muito obrigado pela sua rápida passagem aqui pelo jornal. Obrigado pelo convite. Vamos, a esta altura, olhar para outras notícias, também no plano internacional. Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 181 ficaram feridas em consequência de confrontos com milícias do Conselho Militar no Sudão. Em causa está a exigência da transição do poder nas mãos do Conselho Militar para um governo civil. Os protestos deste domingo, que juntaram milhares de sudaneses, terminaram em violência e conflito. Há registro de 10 mortos e 181 feridos. As grandes manifestações exigiam transição de poder nas mãos do Conselho Militar para um governo civil. Um comitê médico reportou a existência de vários feridos graves por bala das milícias, mas o número 2 dos militares que governam o Sudão falou apenas em tiros de atiradores especiais não identificados. A missão das tropas é proteger os manifestantes, mas não confiamos nos vândalos diante do centro de jovens e das instalações médicas. Há franco-atiradores a disparar sobre as pessoas. Atingiram 3 elementos das forças de suporte rápidas e 5 ou 6 civis. Além da capital Khartoum, também a cidade de Kassala, perto da fronteira com a Eritreia, foi palco de tiroteios que levaram os manifestantes a fugir. Foi o maior episódio de contestação nas últimas semanas no Sudão, desde um raid das forças de segurança em Khartoum há 3 semanas. No início de junho, pelo menos 128 pessoas foram mortas numa outra manifestação e na repressão dos dias seguintes, segundo os médicos. Estes protestos surgem após o fracasso das negociações entre o Conselho Militar e os líderes da contestação para um acordo de partilha de poder. A agitação no país tem sido uma constante desde o afastamento do antigo presidente Omar al-Bashir em abril. Os líderes europeus estão ainda sem acordo sobre quem deverá liderar a Comissão Europeia. Numa cimeira em Bruxelas, o Partido Popular Europeu disse que não vai abrir mão da presidência daquele organismo. O Partido Popular Europeu não está disposto a abdicar da presidência da Comissão Europeia, deitando por terra a possibilidade de um acordo. Estes posicionamentos ficaram bem claros na Cimeira Extraordinária de Líderes Europeus em Bruxelas, cujos líderes estão ainda no impasse sobre quem deverá liderar a União Europeia nos próximos tempos. O posto mais cobiçado era o do sucessor de Jean-Claude Juncker na liderança da Comissão Europeia e o favoritismo recaía sobre o socialista holandês Frans Timmermans. Um nome rejeitado pelos países do grupo de Visegrado, que inclui a República Checa, cujo primeiro-ministro André Babis dizia que Timmermans não é a pessoa certa para unir a Europa, por não oferecer um balanço geográfico. Por sua vez, o primeiro-ministro holandês, membro do Partido Popular Europeu, PPE, disse que nenhum dirigente da formação aceitou o acordo negociado à margem da cimeira do G20, em Osaka. Outro responsável do PPE disse à agência AFP, sob condição de anonimato, que o acordo em questão está morto. O PPE reivindica novamente a presidência da comissão e a nomeação do seu candidato. Vamos, a esta altura, lançar um olhar para a previsão de estado de tempo para as principais cidades moçambicanas. Amanhã Maputo irá registrar uma máxima de 26 graus e uma mínima de 15, 25 graus de máxima para Xai-Xai, 16 de mínima, 26 graus de máxima em Inhambane, 19 de mínima. No centro do país, Tete, 32 de máxima, 18 de mínima, 26 de máxima no Chimoio e 13 de mínima. Beira, 27 graus de máxima e 18 de mínima, 28 graus de máxima para Quilimane e 20 de mínima. No norte do país, 26 de máxima para Lixinga e 13 de mínima, 29 graus de máxima em Pemba e 21 de mínima. Nampula, 28 de máxima e 19 de mínima. Intervalo, até já.
Muito boa noite. Vamos, a esta altura, lançar um olhar ao desporto. O internacional moçambicano Reinildo, que esteve emprestado pelo Belenenses ao Lille da França na segunda metade da última temporada, assinou contrato em definitivo até 2022, anunciou esta segunda-feira o clube que disputa a Liga Francesa. Está confirmado. O valoroso jogador moçambicano Reinildo Mandava irá continuar a evoluir na Ligue 1, campeonato francês de futebol. Em comunicado divulgado no site oficial, o Lille confirma ter acionado a opção de compra sobre o internacional moçambicano de 25 anos, que tinha sido cedido pelos Lisboetas de janeiro. O Lille, que foi o segundo classificado na última edição da Liga Francesa, não divulgou os valores envolvidos na operação. A comunicação social portuguesa avança, no entanto, que o jogador deverá custar cerca de 4 milhões de euros ao emblema gaulês. Reunido chegou a Portugal em 2015 para jogar no Benfica B, tendo ainda representado o FAF e Sport da Covilhã, antes de se transferir para o Belenenses, que o cedeu aos franceses no mercado do inverno. Novas regras da Federação Internacional de Futebol, FIFA, entram em vigor a partir desta segunda-feira. As alterações visam dar outra dinâmica ao futebol e, dentre elas, o destaque vai para o facto de os treinadores poderem ser admoestados com cartolinas amarela e vermelha. As principais alterações ao regulamento do futebol mundial já estão em ação. Desde esta segunda-feira, o futebol conhece novas regras que são a principal novidade da direção liderada por Gianni Infantino na Federação Internacional do Futebol, FIFA. O organismo que dita as regras do futebol clarificou quando deve ou não ser assinalada a mão na bola. Foi também decidido que, a partir de agora, os treinadores poderão receber cartões amarelos ou vermelhos no decorrer da partida, para além da regra da não presença dos adversários na barreira na marcação de uma falta. Eis algumas das principais mudanças que já estão em vigor. Livres. Os adversários não são permitidos no raio de 1 metro da barreira. Caso estejam dentro desse espaço, quando a bola é reposta em campo, será atribuído um livre indireto, ou seja, o adversário já não poderá fazer parte da barreira. Celebrações. O jogador recebe um cartão amarelo por uma celebração ilegal, como, por exemplo, tirar a camiseta, mesmo que o lance seja anulado após revisão pelo vídeo-árbitro. Pontapé de baliza. A bola já não tem que sair da grande área para poder ser tocada por um jogador de campo no pontapé de baliza. Mão na bola. Mesmo que acidental, o árbitro deverá considerar mão na bola caso esta embata no jogador e se dirija para dentro da baliza. O atleta acabe por marcar golo depois de dominar com o braço ou a mão, aumente a volumetria do corpo ou caso o braço ou a mão estejam numa posição acima dos ombros. Penaltis. Mesmo que seja assistido, o jogador que sofreu o penalti pode ficar em campo para bater a grande penalidade. O guarda-redes não se pode mexer antes da bola partir, ou seja, deverá manter-se em contacto com a linha de baliza. Pontapé de saída. Quem ganha o sorteio passa a dar o pontapé de saída e a escolher o lado para onde quer começar a atacar. Pausas. Desde que necessário para garantir a segurança dos jogadores, podem existir pausas para arrefecer, com um máximo de 3 minutos, e pausas para hidratação com um máximo de 1 minuto. Substituições. O jogador substituído é obrigado a abandonar o campo na linha lateral mais próxima. Advertências. Os agentes desportivos com lugar no campo são admoestados com cartões pelo árbitro. Caso o árbitro não consiga identificar uma pessoa, será o treinador principal a receber o cartão. As novas regras já estão em vigor para os campeonatos nacionais e competições internacionais. Está tudo visto no jornal, informação em modo permanente para acompanhar dentro de instantes na STF Notícias. Aguarde por si.